Bom, pessoal, estava comentando então com vocês, né, que a partir dessa aula a gente vai trabalhar o acerto de coeficientes, né? E nós vamos ver os dois métodos, o acerto de coeficiente pelo método de tentativas e também pelo método de oxirredução. Primeiro, antes da gente ver o acerto de coeficientes, é preciso nós entendermos o que é um coeficiente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada equação química, eu vou colocar aqui uma equação genérica, ó. Repare, eu coloquei aqui, ó, A mais B formando C mais D, tá ok? É uma equação genérica, claro, é só para a gente entender um pouquinho o que é o coeficiente. Bom, a pergunta é o que é o coeficiente? Então, coeficientes são esses números, né, que aqui estão representados por letras, que precedem tanto os reagentes quanto também os produtos. E eles me indicam qual é a quantidade em mols, né, ou moléculas aqui, das substâncias para que a reação ocorra adequadamente, né? É a mesma coisa que você imaginar o seguinte: eu vou fazer uma reação química lá na minha cozinha da minha casa, vou fazer um bolo, né? Para que eu possa fazer um bolo, claro, eu preciso colocar os ingredientes, não é isso? Que vai ser lá farinha de trigo, né? Vai ser ovos, leite, vai ser açúcar, né? Uma pitadinha de sal, tá? Então, são os ingredientes. A questão é, será que se eu for lá e colocar uma xícara de farinha de trigo, colocar uma dúzia de ovos, 1 quilo de açúcar, 2 quilos de sal, não colocar fermento, será que esse bolo vai sair do jeito que eu quero? Claro e evidente isso que não, né? Para que eu consiga obter um bolo exatamente do jeito que eu quero, eu tenho que colocar as quantidades adequadas de cada um dos componentes que vão formar o meu bolo no final, né? Assim também numa reação química. Para que eu obtenha o meu produto final, né? E um dia, se vocês forem trabalhar com desenvolvimento de produtos, né? Eu preciso sempre colocar as quantidades adequadas, né? Então, eu vou fazer a minha reação química, eu preciso saber exatamente quando vai de cada um deles, tá? Então, coeficientes são esses números que vão preceder tanto os reagentes quanto os produtos, né? Me indicando exatamente as quantidades de cada um deles para que a minha reação ocorra, tá ok? Gente, então guardem bem essa definição de coeficiente, né? E a gente vai aprender agora a fazer, então, o acerto de coeficientes, né? Bom, para que eu faça o acerto de coeficientes, primeiro pelo método de tentativas, eu preciso seguir 3 regras básicas. A primeira regra, que está escrito naquele material, que está lá no material de apoio de vocês, lá no Classroom, ele diz o seguinte: coloque o coeficiente 1 para a substância com maior atomicidade. Quer dizer o quê? Para a substância que tem maior número de átomos, tá? Segunda regra, a partir dessa substância que foi designada o coeficiente 1, acertar todos os átomos que formam as outras moléculas, membro a membro, né? Deixando que eu tenha quantidades iguais, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Tá ok? E a terceira regra é que eu tenho que manter sempre os menores números possíveis. Isso principalmente para quem trabalha em indústria, né, ou é dono de alguma indústria, sabe disso que dentro da indústria hoje em dia, né, e em qualquer ramo, a economia faz uma parte muito importante, tá? Porque essa economia, né, se você começar a gastar que, vou desenvolver determinado produto e começar a desperdiçar a tua matéria-prima, né, você está levando prejuízo, tá ok?
Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? Só vou apagar aqui. Vou colocar um exemplo para que a gente possa resolver resolver ele aqui e poder entender, então, como que ele é feito, tá? Vou colocar aqui uma reação, ó. Eu não coloquei os estados físicos de cada um deles aqui, tá? Mas é claro que aquilo se torna um tanto quanto evidente, né? Essa é a minha primeira substância aqui, ó, é o butano. Nós sabemos que o butano é um gás. Aqui eu tenho o oxigênio é um gás, né? Aqui eu tenho CO2 é gás, e aqui eu tenho água, que vai estar no estado de vapor, tá ok? Então, todos eles no estado gasoso, tá? Eu só não coloquei elas aqui, tá? Então, aqui é uma reação de combustão do butano, né? No nosso gás de cozinha. A hora que nós acendemos o gás lá na nossa cozinha, né? Para cozinhar, então, é essa reação que ocorre. Bom, primeiro, né? Vamos encontrar aqui, entre esses 4 componentes aqui, tanto os 2 reagentes quanto os 2 produtos, qual que tem maior número de átomos, né? Reparem que o butano C4H10, né? Se eu ver aqui, ó, tem quantos carbonos? Tem 4 carbonos, 10 hidrogênios. Então, ele tem um total de 14 átomos que estão formando esse meu composto, né? Tá? Aqui o O2, né? 2 oxigênios, então apenas 2 átomos. Aqui, ó, CO2. Repare, ó, tem 2 oxigênios, um carbono, então 3 átomos, né? E a água aqui, ó, H2O, então 2 hidrogênios, um oxigênio, né? Então eu tenho um total de 3 átomos. Bom, qual deles tem maior número de átomos? Claro, aqui já era evidente da gente ver que era o butano, né? Eu fiz a continha aqui só para vocês perceberem como é que a gente resolve, tá? Então, o butano, que tem a maior atomicidade, maior número de átomos, para ele, eu atribuo o coeficiente 1. Ou seja, venho aqui e coloco o valor 1 aqui na frente, ó. Tá? Coloquei valor 1. A partir daqui, agora, eu vou acertando os demais, átomo por átomo, tanto nos reagentes quanto nos produtos, né? Fazendo com que eles fiquem com a mesma quantidade, tá? Pessoal, macetinho, né? Quando você tiver uma reação grande, deixa sempre oxigênio e hidrogênio para acertar por último, porque normalmente numa reação química são aqueles que aparecem mais, tá? Então, claro, eles são mais difíceis de acertar. Então, vai acertando os demais, né? E aí, deixa eles por último. Nessa reação aqui, basicamente, é só o carbono, hidrogênio e oxigênio, não vai ter muito problema. Mas em reações futuras que a gente for resolver, é interessante deixar os 2 por último, tá? Bom, vamos começar a acertar aqui, ó, gente. Veja, carbono. Carbono eu tenho aqui nos meus reagentes, aqui nessa minha molécula, ó. Quantos carbonos eu tenho? Veja, este valor que está aqui na frente, né? Ele está me indicando a quantidade de butano aqui, ó, dessa molécula aqui, tá? Então, o que que eu devo fazer? Esse valor que está aqui, eu devo multiplicar por esse índice que está aqui, ó, tá? Pelo índice que está ali, tá? Veja, 1 vezes 4 dá 4, não é isso? Então, eu tenho 4 carbonos aqui. Nos meus reagentes, aparece mais alguma molécula com carbono? Não, é apenas nela, né? Então, agora eu vou ver lá nos meus produtos, ó. Vou colocar aqui carbono, ó, tá? Veja que o carbono, ele aparece apenas nessa molécula, tá?
eu vou ter que colocar um valor aqui, ó, que quando multiplicado pelo meu índice, dê a mesma quantidade que aqui, ó. Bom, primeiro, qual é o índice que está aqui, ó? Não aparece nada, né? E quando não aparece nada, subentende-se que é 1, tá ok? Qual número, na opinião de vocês, qualquer um de vocês pode me responder, que quando eu colocar aqui, que seja multiplicado por 1, me dê 4, para ficar igual aos reagentes. O que vocês acham? Vamos pensar na matemática. É um número que multiplicado por 1 me dê 4. 4, né? 4, né? Então, 4 vezes 1, 4. Então, ó, coloco ali o 4, 4 vezes 1, 4. Ó. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 4 carbonos nos meus reagentes e tenho 4 carbonos nos meus produtos, tá? Bom, vou passar agora para mim o meu segundo átomo que aparece aqui, ó. Hidrogênio, tá? Mesmo caso, o índice é multiplicado pelo coeficiente, né? 1 vezes 10 dá 10 hidrogênios, ó. Para que a equação fique balanceada, fique com as mesmas quantidades, eu tenho que ter 10 hidrogênios dos meus produtos, né? Hidrogênio só aparece nessa molécula. Então, mesmo caso, ó, gente. Qual é o número que eu vou pôr aqui na frente que multiplicado por 2 me dê 10? 5. 5, né? 5, ó. 5 vezes 2, 10, ó. Balanceou, tá? Falta acertar quem agora? Só o oxigênio, não é isso? Bom, oxigênio aqui eu não sei quanto eu tenho. Vamos ver quanto tem nos meus produtos lá, ó. Reparem que o oxigênio, ele aparece, né, em 2 moléculas aqui, ó, tá? Nessa e naquela. Mesmo caso, ó, vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, né? Ó, mais, tá? Ele aparece mais uma vez, né? Aqui eu vou colocar o total que tem nos meus produtos, tá? Ó. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5 dá 13. 13, tá? Bom, eu tenho que ter 13 do outro lado. E agora, que número que eu coloco aqui na frente, que multiplicado por 2, me dê 13. Né? Então, claro, não existe um número inteiro que multiplicado por 2 dê 13, né? Porque a tabuada do 2, todos os números são pares. Mas eu posso colocar número fracionário ou decimal, como vocês quiserem, né? Por exemplo, deixa eu só trocar sinal de mais por mais para cá. Vocês concordam comigo que se eu colocar aqui 6,5 multiplicado por 2 me dá 13? O que vocês me dizem? Sim, isso mesmo. Sim, né? 6,5 vezes 2 dá 13. Beleza, ó, veja. Se eu olhar aqui as quantidades que estão nos reagentes e quantidades que estão nos produtos, elas estão iguais, tá? Iguais. Bom, mas o que a terceira regra nos falava? Que quando eu acertar o coeficiente, os meus coeficientes no final têm que ter os menores números possíveis, tá? Menores números inteiros, né? Possíveis, né? Bom, eu não tenho um número inteiro aqui, ó. Então, o que eu faço para transformar esse número num número inteiro, tá? Basta eu pegar toda a equação aqui e multiplicar ela por 2. Ó, se eu multiplicar por 2, o que eu vou ter? Ó? 2 vezes 1 dá 2. Quando eu digo assim, multiplicar a equação por 2, é multiplicar todos os coeficientes, tá, gente? Esses valores de índice aqui, não, só os coeficientes, tá? Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 o quê? C4H10. Mais 2 vezes 6,5 dá 13, não é isso? Ó, 13 o quê? O2, né? Agora aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. Né? 8 o quê, ó?
CO2, tá? Mais 2 vezes 5, 10. 10 H2O, 10 águas. Veja, agora eu estou com elas, né, balanceadas, com, né, todas elas com coeficientes, ó, e com as mesmas quantidades dos dois lados, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí, gente? Alguma dúvida? Perguntar algo? Aqui tá tranquilo. Tranquilo, né? Então tá aí, gente, tá? Esse é o nosso, que vai ser o nosso assunto, né? Claro que isso aqui, a gente sabe que a gente só vai encontrar dificuldades, né? No momento que for fazer as atividades, tá? Então, eu vou passar uma atividade para vocês agora, para que a gente possa treinar um pouquinho, tá? Né? E à medida que vocês forem terminando, vocês vão me enviando, tá? Deixa eu só interromper aqui, então, agora a gravação, que não há necessidade de gravar mais, né?